Existem lugares no nosso planeta que parecem tão extraordinários que muitos se recusam a acreditar em sua origem natural. Esses enigmáticos cenários, que parecem ter sido arrancados dos sonhos mais fantásticos, impressionam a imaginação e despertam perguntas sobre a natureza do universo. No entanto, todos esses milagres foram criados pela própria natureza e não por extraterrestres ou forças sobrenaturais. Desde os majestosos cânions até as estranhas formações rochosas, cada um desses lugares guarda seus segredos, esperando que a humanidade consiga desvendá-los. Como exatamente essas formas únicas foram criadas? Qual foi a verdadeira história desse lugar antes de se tornar tão famoso? Cada canto do cânion pode contar sua história, mas os mistérios permanecem não desvendados. Na altitude de 8.804 metros acima do nível do mar, encontra-se o Monte Everest, a mais alta montanha do mundo e símbolo da coragem humana. Os moradores locais chamam essa montanha de Sagarmatha ou Chomolungma, considerando-a sagrada. A cada passo em direção ao seu cume, os alpinistas não apenas superam barreiras físicas, mas também mergulham em uma jornada espiritual, onde se deparam com a grandiosidade e o poder da natureza. Todos os anos, milhares de corajosos se aventuram nessa ascensão perigosa, sem suspeitar das enigmas ocultos nas nuvens. Assim como muitos outros locais sagrados, o Everest é cercado por mitos e lendas que falam sobre espíritos das montanhas e deuses antigos que guardam seu cume. Essas histórias permeiam a cultura local, criando uma atmosfera de mistério. A ascensão ao Everest não é apenas um desafio físico, mas também um confronto com o desconhecido. Cada passo levanta questões. Quais forças controlam essa montanha? O que sente uma pessoa quando está no limite do mundo, olhando para baixo em um mundo cheio de enigmas? Alguns pesquisadores afirmam que na altitude onde o ar é rarefeito e o frio penetra até os ossos, é possível sentir a presença de algo maior do que apenas a natureza. As condições ambíguas da ascensão adicionam um elemento de mistério a cada viagem. This translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. O Lago Hiller, localizado na ilha de Ringeman, na Austrália, atrai a atenção por seu encantador tom rosado. Muitos turistas e pesquisadores se perguntam: como pode uma maravilha da natureza existir? Pesquisas científicas mostram que a cor peculiar da água é causada pela presença de algas e bactérias específicas que vivem em suas profundezas salgadas, e não por poluição. Esses micro-organismos, como a Dunaliella salina, produzem carotenoides que dão à água um tom rosado vibrante, especialmente em condições de alta salinidade. Este descobrimento dissipa os mitos sobre substâncias químicas poluentes que poderiam estragar esta joia da natureza. No entanto, apesar das explicações científicas, o mistério do Hiller ainda mantém seu magnetismo. As lendas locais contam que os aborígenes usavam a água do lago em seus rituais, acreditando que ela tinha propriedades curativas. Como a ciência e o misticismo se unem nesse lugar único? Ao redor do lago crescem muitas plantas exóticas e o cheiro do ar salgado
enche os pulmões. Isso cria a sensação de estar em outro mundo, onde as leis naturais podem ser alteradas. O Lago Hiller é não apenas um fenômeno natural, mas também um símbolo de como é difícil desvendar todos os mistérios que nosso mundo guarda. Entre cientistas e turistas, ainda se discutem muitos questionamentos. Quais outros milagres da natureza podem estar escondidos em cantos inexplorados do planeta? Os Moai de Moeraki não são apenas um fenômeno geológico, são parte da história antiga, onde mitos e realidade se misturam, deixando-nos em busca de respostas. Quais são as verdadeiras causas de sua presença nessa praia isolada? No leste da Indonésia, encontra-se o vulcão Kawah Ijen, um lugar misterioso onde a natureza demonstra sua força e beleza. No entanto, o que realmente impressiona é sua famosa lava azul, brilhando na escuridão, como um fluxo de luz celestial. Esse fenômeno incomum ocorre devido a enxofre em chamas, que a uma temperatura de aproximadamente 800 graus Celsius se inflama e emite uma luz azul brilhante. Os visitantes desse vulcão são testemunhas de um espetáculo hipnotizante. O céu noturno sobre o cratera é iluminado por línguas de fogo azuis mágicas, refletindo-se nas pedras cinzentas. A uma altura de aproximadamente 1.200 metros acima do nível do mar, Kawah Ijen atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que buscam desvendar seus segredos. Como se forma essa luz incomum e o que mais esse vulcão misterioso esconde? Entre os moradores locais, existem lendas sobre espíritos que guardam as terras sagradas ao redor de Kawah Ijen, acreditando que eles concedem vida e energia. Mas qual é a verdadeira natureza desse fenômeno? Pesquisas científicas mostram que o enxofre liberado pelo aquecimento cria condições para a formação da chama azul. No entanto, permanecem perguntas. Por que exatamente aqui, nesse canto isolado do mundo, a natureza criou esse espetáculo hipnotizante? Cada pedra, cada sombra no horizonte pode contar uma história, mas apenas se conseguirmos entender seu idioma. Quantas outras verdades estão escondidas nesse lugar sem vida, mas fascinante? A Vale da Lua, no Chile, é um lugar onde a Terra parece incrivelmente estranha, como se a própria natureza tivesse decidido criar seu próprio mundo. Como se estivéssemos em outro planeta, aqui reinam as majestosas dunas de areia e as formações rochosas esquisitas que se misturam com tons cinzentos e brancos, deixando a sensação de que estamos na Lua. Foi exatamente nesse cenário misterioso que a NASA testou seus rovers, acreditando que condições semelhantes ajudariam na preparação para a exploração de outros corpos celestes. Este lugar encanta com sua tranquilidade e mistério, onde cada passo na areia macia enche o ar com a sensação de antiguidade. As altas montanhas que cercam a vala parecem guardiões do tempo, observando como a vida se desenrola nesse canto isolado do mundo. As formações geológicas únicas criam sombras enganadoras e parece que até o vento fala uma língua de mistérios. Mas como se formaram esses paisagens tão peculiares?
Alguns pesquisadores sugerem que elas surgiram como resultado de milhões de anos de erosão, enquanto outros destacam a possível influência de processos vulcânicos antigos. Os moradores locais chamam esse lugar de sagrado, acreditando que nele estão ocultas forças das quais ainda mal temos conhecimento. A Vale da Lua continua sendo um mistério que atrai buscadores de aventuras e cientistas. Quais são seus segredos e quais histórias eles podem contar sobre tempos antigos? O Parque Nacional de Yellowstone é um lugar misterioso onde a terra respira e ferve. Aqui, géiseres lançam água quente a uma altura de até 30 metros, criando nuvens de vapor enigmáticas que enchem o ar com o aroma de enxofre. Banhos termais coloridos, que refletem todas as cores do arco-íris, atraem com sua beleza etérea, mas sob suas superfícies se escondem forças incalculáveis. No coração do parque encontra-se um dos maiores supervulcões do planeta, que, segundo os cientistas, pode causar erupções catastróficas. Este é um lugar onde cada fenda na Terra pode contar histórias de eventos antigos dos quais nem suspeitamos. Quando cientistas estudam ativamente os processos térmicos que ocorrem aqui, tentando desvendar os mistérios que se escondem sob as camadas de terra. Quais forças antigas levaram à formação desses fenômenos naturais únicos? A cada passo pelo parque sente-se a força da terra, sua respiração na forma de fontes termais e géiseres borbulhantes. Mas o que exatamente essa terra esconde sob si? Enigmáticas descobertas, como ferramentas de trabalho encontradas nas proximidades, mostram que aqui outrora havia vida, mas o que aconteceu com aqueles que criaram essa cultura permanece um mistério. O Lago Abraham, localizado na pitoresca província de Alberta, é um lago artificial que encanta com sua beleza e mistério. No inverno, sob sua superfície transparente, milhares de bolhas de metano se congelam, criando um efeito conhecido como céus de gelo. Esse espetáculo, que parece ter saído de um livro de fantasia, atrai tanto os moradores locais quanto turistas de todo o mundo. O metano é formado pela decomposição de materiais orgânicos no fundo do lago. Quando a temperatura cai, esse gás sobe à superfície e, ao encontrar o frio, se congela em camadas cristalinas de gelo. Em dias de intenso frio, quando os raios de sol penetram na camada de gelo, o lago brilha com tons vibrantes de azul contra as montanhas cobertas de neve, criando condições ideais para fotógrafos. Fotógrafos de todo o mundo se reúnem aqui para capturar esse fenômeno natural único que impressiona pela sua beleza e estranheza. Eles buscam não apenas capturar as cores vivas, mas também a atmosfera misteriosa que envolve esse lugar. Afinal, sob o gelo de várias camadas, estão escondidos segredos que aguardam para serem revelados. O Matterhorn é uma obra-prima da natureza, majestaticamente erguido na fronteira entre a Suíça e a Itália. Sua quase perfeita forma pirâmide atrai olhares de viajantes e alpinistas, criando uma sensação de mistério e grandeza.
Como se a própria montanha tivesse decidido esconder seus segredos da visão humana, envolta em nuvens, ela parece um ser vivo guardando seus mistérios. Com 4.883 metros de altura, o Matterhorn não é apenas um símbolo dos Alpes, mas também uma fonte de inspiração para muitos artistas e designers. A lenda diz que foi essa montanha que inspirou os criadores do logotipo do famoso chocolate Toblerone, adicionando mais uma camada ao seu mistério. Qual é o segredo que essa montanha suíça guarda? Muitos alpinistas conseguiram escalar sua cúpula e cada um deles, ao alcançar a altura, sentiu como o mundo ao redor perde suas fronteiras. Picos nevados, penhascos rochosos e sol brilhante criam uma atmosfera onde se misturam grandeza e perigo. Mas como um tão belo e temível criação da natureza pode se tornar apenas um símbolo e não um objeto de estudo? Todo ano, milhares de turistas buscam tocar sua beleza, mas poucos compreendem que por trás desses grandiosos cenários se escondem mistérios ainda por desvendar. Uma das enigmas que os pesquisadores tentam entender é como os moradores locais se adaptaram a esse paisagem severo e incomum. A Vale dos Geysers, localizada na Kamchatka, é um verdadeiro milagre da natureza e um dos maiores campos de geysers do mundo. Este lugar onde a terra respira e sussurra seus segredos, expelindo água quente e vapor das profundezas, cria paisagens hipnotizantes, cheias de mistérios e emoções. Muitos cidadãos soviéticos não acreditavam na existência desse lugar até a aparição de fotografias coloridas que finalmente abriram seus olhos para a maravilhosa grandiosidade da natureza. Os geysers que se erguem através de fendas rochosas são não apenas um fenômeno natural, mas também uma encarnação de uma força antiga que aparentemente escapa da compreensão humana. Entre as fontes ferventes e os brilhantes depósitos minerais, há uma atmosfera estranha. O som da água, o cheiro de enxofre e uma leve brisa que carrega consigo os segredos dos séculos. Como poderia surgir um lugar assim, onde a terra se torna ela mesma uma artista, criando quadros únicos ao longo de milênios? Alguns pesquisadores sugerem que a causa dessa atividade está nos processos tectônicos, mas restam muitas perguntas. Por que exatamente nesse canto do mundo? Quais eram as lendas antigas associadas a esse lugar? E o que ele poderia esconder dos olhos humanos? A Vale dos Geysers continua a ser um mistério que atrai buscadores de aventuras e amantes de mistérios. A Salina de Uyuni continua sendo objeto de estudo e admiração, oferecendo a oportunidade de mergulhar em um mundo onde realidade e magia se entrelaçam. O Lago do Geyser, no Altal, é um lugar verdadeiramente fascinante, onde o fundo constantemente apresenta padrões azul esverdeados criados por jatos de fontes termais. A água no lago é cristalina e, devido aos geysers quentes, formam-se círculos concêntricos que lembram os olhos do próprio planeta. Este fenômeno natural é um exemplo raro de fonte termal em um clima frio, não típico para esses fenômenos. No inverno, quando tudo ao redor está coberto por uma camada de neve branca,
A água no lago não congela, e sob o gelo é possível ver o movimento de correntes subterrâneas que criam esses padrões hipnóticos. Como a natureza conseguiu criar tal maravilha em um clima rigoroso? Este lugar suscita muitas perguntas sobre a formação dessas fontes termais e os processos que ocorrem na profundidade. Pesquisadores e moradores locais ainda tentam desvendar os mistérios escondidos nesse lago enigmático. O Lago do Geyser parece guardar segredos que aguardam ser revelados. Surge a pergunta: o que mais esse majestoso gigante pode esconder, guardando seus segredos sob camadas de tempo e história? A montanha Roraima, que se ergue sobre as florestas circundantes, é uma das formações geológicas mais misteriosas e antigas da Terra. Com sua superfície plana, ela parece cortar o horizonte, criando a impressão de que não é apenas uma parte da natureza, mas um mundo esquecido, isolado do restante do espaço. Como se a própria natureza tivesse decidido fazer aqui um experimento, deixando um grande bloco de pedra que atesta milhões de anos de evolução. Em sua superfície, existem ecossistemas únicos que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Cientistas descobriram muitos tipos de plantas e animais que evoluíram em isolamento, criando assim condições únicas para a vida. Mas o que está escondido sob sua superfície? Como seria olhar para os cantos secretos da montanha, onde ainda não pisou o pé de um homem? Alguns pesquisadores afirmam que a superfície plana do Roraima poderia ter sido a inspiração para as lendas sobre a cidade perdida de Eldorado que os buscadores de aventuras sonhavam encontrar. Talvez, em algum momento, realmente existisse uma civilização próspera que deixou apenas sombras. Como um povo tão avançado poderia desaparecer sem deixar vestígios? Apesar das pesquisas científicas, muitas das enigmas da montanha permanecem sem solução. Pesquisas com lidar mostram que sob sua superfície podem estar escondidas estruturas antigas, mas ainda não foi possível encontrar provas concretas. Ao redor do Roraima, há uma atmosfera de mistério, e talvez seja aqui que se escondem as chaves para desvendar os mistérios antigos. Assim, a montanha Roraima continua a atrair os buscadores de conhecimento, prometendo revelar seus segredos apenas aos mais corajosos. Cada manhã ali, entre as majestosas montanhas, se sente a respiração da antiguidade, que sussurra histórias há muito esquecidas. A Estrada dos Gigantes na Irlanda do Norte é um fenômeno geológico que encanta pela sua beleza misteriosa. Imagine milhares de colunas de basalto, perfeitamente formadas em figuras hexagonais, como se esculpidas pelas mãos de antigos mestres. Essas massivas formações rochosas, resultantes da atividade vulcânica, criam a sensação de estar em outro mundo, cheio de mistérios e lendas. De acordo com uma das lendas mais conhecidas da região, a Estrada dos Gigantes foi criada pelo gigante Finn McCool, que construiu essa rota para atravessar o mar e enfrentar seu rival na Escócia. Mas como a natureza poderia criar um lugar tão único? Alguns pesquisadores sugerem que processos geológicos que ocorreram milhões de anos atrás levaram à formação dessas colunas,
mas ninguém pode explicar com precisão por que elas têm essa forma tão perfeita. Cada coluna, que pode atingir até 12 metros de altura, parece guardar segredos do passado, e muitos turistas vêm aqui para sentir essa atmosfera de antiguidade. A sensação de frescor das paredes de basalto e o som das ondas quebrando na costa criam uma atmosfera mágica, onde é possível mergulhar em reflexões sobre o que aconteceu aqui há muitos séculos. Mas a Estrada dos Gigantes não é a única enigmática atração dessa região. Ao seu redor, existem outros lugares misteriosos que atraem a atenção de pesquisadores e aventureiros. Não se sabe quais outros segredos esse canto único do planeta ainda guarda, esperando para serem revelados. Os cantos do deserto do Cazaquistão são um fenômeno que desperta um interesse e admiração genuínos. Essas dunas, majestosas e elevadas sobre o entorno, são capazes de emitir sons que lembram a música de um órgão ou até o zumbido de um avião. Como isso é possível? Quando o vento começa a soprar, as partículas de areia, ao se chocarem, produzem sons de baixa frequência que podem atingir até 100 decibéis. Esse efeito ocorre devido à estrutura especial da areia. Pequenas partículas que deslizam umas sobre as outras criam vibrações que se transformam em uma melodia misteriosa. Os moradores locais e os visitantes que estão por perto descrevem esses sons como cantantes e tristes, mergulhando o ouvinte em uma atmosfera de mistérios antigos. Mas resta uma pergunta: por que esse fenômeno ocorre apenas em certos lugares? Estudos mostram que para a ocorrência dos cantos do deserto são necessárias condições específicas. A forma das dunas, a composição da areia e a velocidade do vento. Nesse sentido, o mistério dos cantos do deserto se torna ainda mais intrigante, pois eles não são apenas um fenômeno natural, mas também objeto de estudos científicos. Incrível, mas os cantos do deserto podem ser encontrados não apenas no Cazaquistão, mas também em outros cantos do mundo, como o deserto de Gobi ou a costa da Califórnia. Quais são os verdadeiros segredos ocultos nesse edifício único? Quantos outros maravilhos ainda aguardam para serem descobertos em outros cantos do mundo? As cavernas de gelo de Eisriesen, em Áustria, não são apenas formações naturais, mas uma verdadeira enigmática que esconde grandiosidade e mistérios. A extensão dessas cavernas ultrapassa 40 quilômetros, tornando-as as maiores cavernas de gelo do mundo. No seu interior encontra-se um labirinto sem fim, onde estalactites e estalagmites de gelo criam formas mágicas, como se fossem esculpidas em cristal. Cada passo por esses corredores escorregadios e frios enche o ambiente de mistério. Os sons da água caindo e o leve friozinho dão a sensação de que você entrou em outro mundo. Mas como se formaram esses gigantes de gelo? Cientistas acreditam que começaram a se formar há milhares de anos devido a complexas condições climáticas, mas muitos aspectos de sua formação permanecem inexplicáveis. Existem várias teorias sobre a origem dos Eisriesen. Alguns afirmam que é resultado de processos geológicos antigos, enquanto outros sugerem que aqui há algo mais do que apenas gelo. O que essas paredes escondem?
sobre o qual a humanidade sabe tão pouco. As grandes massas de gelo e as formas únicas de formação de gelo fazem refletir sobre o quanto sabemos pouco sobre a natureza. A cada ano, milhares de turistas e pesquisadores vêm aqui para ver esse milagre e cada um deles leva consigo uma parte do mistério. Os Eisrissen não são apenas uma atração natural, mas também um depósito de antigas verdades que, possivelmente, nunca serão desvendadas. É interessante pensar quais outros mistérios estão escondidos sob seu manto branco, aguardando para serem descobertos. As cavernas de Chang'an, localizadas no Vietnã, formam um sistema misterioso de cavernas e rochas aquáticas listadas no Patrimônio Mundial da Unesco. Aqui, o rio serpenteia entre majestosas montanhas calcárias, enquanto barcos deslizam suavemente por dezenas de túneis, abóbadas e grutas naturais, criando a sensação de navegar por um rio subterrâneo, onde cada curva guarda seus segredos. O paisagismo único de Trang'an foi formado há milhões de anos sob a influência da água e do tempo, transformando-se em um dos locais mais pitorescos da Ásia Sudeste, onde a natureza e o tempo se unem em uma harmonia perfeita. Essas formações rochosas, cobertas de verde, criam uma atmosfera de magia e mistério que atrai pesquisadores e turistas de todo o mundo. O local tornou-se ainda mais famoso após as filmagens do filme King Kong, a Ilha do Crânio, onde seus deslumbrantes cenários foram apresentados como um planeta selvagem e primitivo, escondido entre névoas e rochas. Em cada gota d'água que escorre pelas paredes das cavernas, parece-se ouvir o sussurro da antiguidade, carregando consigo inúmeras histórias desconhecidas. Dentro dessas cavernas de gelo, além dos artefatos geológicos, há também rastros misteriosos deixados pelo tempo, aguardando seus pesquisadores. Entre os mistérios da Nova Zelândia, os Moai de Moeraki ocupam um lugar especial, quase perfeitamente redondos, com diâmetros de até 2 metros, espalhados pela praia, como se fossem bolas de boliche de gigantes. Esses enigmáticos formados parecem ter sido deixados ali com um propósito específico. Suas superfícies lisas e brilhantes ao sol atraem multidões de turistas e pesquisadores, ansiosos por desvendar seu mistério. A lenda dos maoris locais conta que os Moai são ovos de aves gigantes, deixados na praia para eclodirem um dia. No entanto, essa versão apenas aumenta o interesse por esses blocos de pedra. Alguns cientistas sugerem que os Moai se formaram por um processo chamado concretização, em que minerais se depositam ao redor de um núcleo, gradualmente formando essas formas maravilhosas. No entanto, apesar das suposições científicas, muitas perguntas permanecem. Como esses esferas perfeitas se formaram? Qual é a verdadeira história e significado desses blocos para os moradores locais? Cada Moai na praia guarda muitos segredos ainda por serem descobertos. Alguns pesquisadores notam sua disposição e tamanhos, o que pode indicar antigos caminhos marítimos ou até mesmo os movimentos de civilizações antigas. No entanto, apesar de todos os esforços para desvendar esse mistério,
muitos aspectos permanecem obscuros. Isso apenas reforça quão diversificada e misteriosa é a natureza, deixando muitas perguntas sobre seus segredos. O Cânion de Mármore de Ruskeala, na Carélia, é uma verdadeira obra-prima, onde a natureza e a história se fundem em um todo único. Em tempos passados, entre as majestosas rochas, extraía-se mármore, utilizado na construção de grandiosos edifícios, como a Catedral de São Isaac e outros palácios de São Petersburgo. Cada placa de pedra guarda ecos de épocas passadas, quando o trabalho humano criava esplendor. Após o fechamento da mina, o cânion se transformou em um lugar único, enchendo-se de água cristalina que reflete as paredes verticais de mármore, criando efeitos visuais impressionantes. As profundezas turquesa do cânion atraem os viajantes como um portal misterioso para outro mundo, onde cada curva revela novos mistérios. Aqui o tempo parece parar e o ar se enche de uma sensação de eternidade e tranquilidade. Hoje, Ruskeala se tornou um dos destinos turísticos mais belos da Rússia, atraindo tanto amantes da natureza quanto buscadores de aventuras. Aqui, além de apreciar as vistas das cavernas subterrâneas e cachoeiras, é possível navegar pelo lago em um barco, cercado por um brilho hipnotizante de iluminação. Este lugar, onde cada passo está impregnado de magia e história, deixa uma marca indelével no coração. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais inhospitáveis do planeta, onde a natureza mostra sua força e imprevisibilidade. Aqui, entre paisagens desérticas escaldantes, há vulcões ativos, e o ar está impregnado com um forte cheiro de enxofre. Lagos ácidos de cores vibrantes, que variam do verde vivo ao laranja profundo, criam um cenário alienígena, como se tirado de um romance de fantasia. Cada um desses lagos, cheios de ácido, é um espetáculo perigoso, mas fascinante. A água neles pode atingir temperaturas de 40 graus e seu alto teor de ácido sulfúrico torna qualquer tentativa de tocá-la extremamente perigosa. Ao redor dos lagos é possível ver minerais brilhantes que se formam devido à atividade vulcânica, contrastando com a paisagem sombria e desértica. Mas não são apenas os lagos ácidos que tornam a depressão de Danakil tão única. Aqui é possível observar fontes geotérmicas que espelam nuvens brilhantes de vapor e formam estranhas formas na superfície da Terra. Como um lugar tão cheio de vida e cores brilhantes pode se tornar tão hostil para o homem? Os moradores das aldeias vizinhas contam histórias antigas ligadas a essa região e como seus antepassados tentaram explicar os fenômenos que viam. Pesquisas científicas mostram que este lugar tem uma das temperaturas mais baixas e uma alta atividade sísmica. Cada passo por essa terra parece nos levar a mistérios que ainda não foram desvendados. O que é viver em um lugar onde a natureza demonstra sua força e mistério? Suas formas únicas e padrões fascinantes encantam e atraem, deixando no ar uma sensação de desconhecido.
O cenote de Vésica, em Tulum, não é apenas um poço natural, mas um verdadeiro milagre, envolto em uma atmosfera mística que envolve cada visitante. A água cristalina de cor azulada brilha sob os raios de sol que se infiltram através da densa folhagem das árvores, criando jogos mágicos de luz na superfície da água. Este lugar é hipnotizante em sua beleza, fazendo com que se reflita sobre os mistérios que ele guarda. Os cenotes, como o Vésica, formaram-se como resultado do desmoronamento das abóbadas das cavernas subterrâneas que, ao longo dos séculos, guardavam água doce. Para os antigos maias, esses poços naturais eram portas sagradas para o mundo subterrâneo, locais onde a vida e a morte se encontravam e onde a comunicação com os deuses se tornava possível. Como esses lugares puderam se tornar centros de prática espiritual? Hoje o cenote Vésica atrai muitos turistas que desejam desfrutar de sua beleza única. Com uma acústica ideal, ele se tornou um local popular para mergulho e meditação, permitindo que cada um sinta uma profunda paz e harmonia com a natureza. Imergir em suas águas se torna não apenas um ato físico, mas uma verdadeira jornada para dentro de si mesmo. Cada canto dessa ilha parece sussurrar segredos ainda por serem descobertos por pesquisadores e aventureiros. A White Desert, no Egito, é um lugar misterioso, onde formações de calcário, artisticamente esculpidas pela natureza, criam um cenário único. Aqui, entre os cogumelos e animais brancos, que parecem estar congelados em um eterno dança, é possível sentir a magia dos tempos antigos, quando essas terras estavam sob água. Cada pedra, cada saliência, lembra que um dia houve vida aqui, e não pode deixar de surgir a pergunta: quais eram as condições que levaram à criação dessas formas maravilhosas? A superfície clara do deserto, refletindo os raios de sol, cria ilusões que podem encantar qualquer viajante. Essas formações de calcário, que podem alcançar alturas de vários metros, parecem guardar seus segredos, deixando um rastro de mistérios. Como elas se formaram? O que fez essa terra mudar seu aspecto e se tornar o que é hoje? Alguns cientistas acreditam que essas formas surgiram devido à erosão, mas outros defendem explicações mais místicas, ligando-as a mitos e lendas antigas. É fascinante, mas muitos moradores locais contam histórias sobre espíritos que habitam essas formações de calcário, protegendo sua terra de visitantes indesejados. Mas isso não é a única pergunta que a White Desert levanta. Seu clima, que pode mudar drasticamente, adiciona ainda mais mistério. À noite, quando a temperatura cai para zero e as estrelas brilham no céu, surge a sensação de que o deserto guarda muitos segredos, esperando seus pesquisadores. Os mistérios desse deserto podem ser apenas uma parte de uma imagem mais ampla das mudanças antigas que deixaram uma marca indelével na história da Terra. Cada visita aqui deixa uma marca na alma, pois esse lugar guarda muitos questionamentos sobre nosso passado, esperando que alguém os desvende. O Lago Mono, na Califórnia, impressiona com seu paisagismo enigmático e quase extraterrestre.
Suas torres calcárias, como antigas sentinelas, se erguem acima da superfície da água, criando uma atmosfera de mistério e grandiosidade. Suas formas caprichosas e superfície branquíssima contrastam com as águas azuis profundas, fazendo-nos refletir sobre os segredos que podem estar ocultos sob essa superfície lisa. Ao longo dos séculos, este lugar atraiu a atenção não apenas de viajantes, mas também de cientistas que buscam desvendar seus mistérios. Como se formaram essas formações caprichosas? Alguns pesquisadores afirmam que é resultado de milhares de anos de erosão, enquanto outros sugerem que vulcões subaquáticos poderiam ter desempenhado um papel na criação dessas anomalias. Justamente aqui, nesta terra misteriosa, às margens do lago, arqueólogos encontram vestígios de civilizações antigas que deixaram seus segredos nas areias do tempo. Algumas descobertas, como fragmentos de cerâmica, datam de milhares de anos e levantam muitas perguntas sobre quem habitava esses lugares e como utilizavam os recursos do ambiente ao seu redor. Entre essas torres majestosas, ouvimos o sussurro da antiguidade e cada gole de ar fresco nos preenche com a sensação de que aqui, nesse lugar misterioso, ainda guardam-se enigmas inexplorados. Aqui, sob o céu cinzento e o mar revolto, resta a sensação de que cada momento está cheio de mistério. O que mais ainda está escondido nestas águas e nestas rochas. Ao mergulharmos no mundo das cavernas de Batu, nos deparamos com o coração de uma história misteriosa, onde majestosas estátuas de deuses hindus guardam segredos antigos. Essas grandiosas esculturas, esculpidas em pedra, alcançam uma altura de 28 metros e representam a imagem de Murugan, o deus da guerra e da vitória. Seus vibrantes cores e formas detalhadas contrastam com as paredes cinzentas das cavernas, criando uma atmosfera repleta de mistério e santidade. À medida que subimos os 37 degraus que levam ao templo principal, ao nosso redor ecoam sons estranhos da natureza, sussurros de folhas e ecos de gotas d'água. Cada degrau parece guarda memórias de milhares de peregrinos que passaram por aqui em busca de iluminação espiritual. As paredes das cavernas estão cobertas de musgo e líquens, aumentando o mistério do lugar, enquanto os raios de sol, penetrando pelas fendas, criam jogos de luz mágicos. Mas este não é apenas um lugar sagrado. Aqui também estão escondidas enigmas que despertam o interesse genuíno de pesquisadores e arqueólogos. Entre as numerosas relíquias encontradas nas cavernas, há artefatos únicos que testemunham rituais antigos, sobre os quais ainda pouco se sabe. Quais eram as verdadeiras intenções daqueles que criaram essas esplêndidas estátuas e ergueram o templo? E quais outras enigmas ainda esconde esse canto protegido da terra, onde a natureza e a história se entrelaçam em um complexo padrão? A cada passo por seus trilhos, descobrimos novas enigmas, mas, infelizmente, muitos deles permanecem sem respostas. Na fronteira entre Zimbábue e Zâmbia esconde-se um dos maiores maravilhas naturais do mundo, a Cachoeira de Victoria. Os moradores locais chamam-na de fumaça rugiente, devido à nuvem de respingos que se eleva alto no ar
como um espírito misterioso envolvendo a região. Esta cachoeira, com mais de 160 metros de largura e 48 metros de altura, é na verdade uma das maiores do mundo. Todo ano, milhões de turistas chegam para ver como o rio Zambeze desce com um rugido da parede vertical, criando um barulho ensurdecedor que pode ser ouvido a vários quilômetros de distância. A água, ao se chocar contra as rochas, forma arco-íris nos raios de sol, adicionando um ar de mistério a este lugar. Assistindo a este espetáculo natural, é impossível não se perguntar: quais segredos guardam suas águas? Pesquisas mostram que a cachoeira se formou ao longo de milhões de anos, mas pouco se sabe sobre seu antigo significado para os povos locais. Lendas sobre a cachoeira falam de espíritos que a guardam e de rituais antigos realizados em suas margens. No entanto, o que exatamente atraía as civilizações antigas para este lugar permanece um mistério. Mas esta não é a única mistério associado à Victória. Ao redor da cachoeira existem ecossistemas únicos, cheios de plantas e animais raros, que também geram muitas perguntas sobre como eles conseguiram sobreviver nestas condições. Moradores locais e pesquisadores continuam a estudar este espaço misterioso na esperança de revelar seus segredos. A caverna de Fingal permanece como um testemunho vivo da grandiosidade da natureza e do poder do som, mas, apesar de todos os estudos, muitas perguntas sobre ela permanecem sem resposta. O Diabo do Brasil, na Alemanha, que se eleva sobre a água, atrai a atenção não apenas por sua perfeição arquitetônica, mas também por um fenômeno óptico incomum. Cada um que já esteve ali nota como seu reflexo na superfície tranquila da água forma um círculo perfeito, independentemente do ângulo de visão. Esse espetáculo hipnotizante gera muitas perguntas: como os construtores do século XVI puderam criar tamanha harmonia de formas? A ponte, feita de pedra e madeira, parece pairar sobre a superfície da água, e suas arcadas, que se encaixam perfeitamente no cenário, criam uma atmosfera de mistério. Existem muitas lendas sobre sua origem. Algumas afirmam que o próprio diabo ajudou na construção para obter a alma da primeira pessoa que a cruzasse. Como isso aconteceu para que essa obra-prima tenha resistido ao teste do tempo e continue sendo objeto de admiração? Existe a opinião de que o reflexo da ponte simboliza a conexão entre o mundo real e o sobrenatural, adicionando um toque de mistério a esse lugar. Cientistas, utilizando tecnologias modernas, estudam sua estrutura, mas ainda não conseguem explicar exatamente como esse efeito é alcançado. Alguns sugerem que isso está relacionado com a geografia única e as propriedades físicas da água, mas o mistério permanece não desvendado. O Diabo do Brasil, sem dúvida, guarda muito mais do que apenas características arquitetônicas. Seu entorno, florestas e montanhas, criam uma sensação de magia, não deixando indiferentes nem os moradores locais, nem os turistas. Cada visita aqui se torna não apenas uma viagem, mas uma imersão no mundo de enigmas antigos. Aqui, entre as antigas pedras e os segredos das profundezas,
Cada um pode sentir como o tempo para, deixando apenas os sons da natureza e seus próprios pensamentos. Mas o que mais esse cenote misterioso ainda guarda? A Rio Punaú, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, é um lugar onde a natureza parece ter criado um contraste perfeito entre água, areia e verde. A água cristalina se conecta ao mar, formando paisagens deslumbrantes que encantam à primeira vista. Ao longo das margens, palmares de coco se erguem, enquanto as mangueiras escondem em suas sombras muitos mistérios. Punaú é famosa por suas dunas de areia únicas que mudam de forma sob a influência do vento e da água. Durante as marés altas, formam-se piscinas naturais cheias de água doce, criando condições ideais para banho e descanso. Aqui, entre as dunas e a vegetação, é possível sentir como o tempo para e o mundo ao redor se enche de tranquilidade. Este é um dos lugares mais pitorescos do Nordeste brasileiro, onde o sol reflete na água, criando a sensação de um rio de fogo. Cada pôr do sol se transforma em um verdadeiro espetáculo, quando o céu é envolto por tons dourados e rosados, e a rio parece viva, como se a própria natureza resolvesse compartilhar sua magia. Como esse lugar se tornou tão único? O Vale do Fogo, no Nevada, é um lugar onde ondas de pedra e rochas vermelhas criam a sensação de um cenário marciano, hipnotizando a imaginação de cada visitante. O Parque Nacional recebeu seu nome devido à cor flamejante da areia, que brilha sob os raios intensos do sol, como se o próprio cenário estivesse em chamas. Este paisagismo único se formou há mais de 150 milhões de anos, quando aqui existiam dunas de uma antiga desertificação, deixando marcas do tempo na forma de formas e texturas estranhas. O cenário, cercado por altas rochas vermelhas, transmite a sensação de que você está em outra época, onde a natureza reina soberana. Mas não são apenas as belezas naturais que atraem os pesquisadores. Nas cavernas e nas rochas ainda existem petroglifos, criados pelos índios do povo Anasazi há mais de 3.000 anos, que contam sobre a vida e crenças dos antigos habitantes desses locais. Essas imagens misteriosas, como se sussurrassem sobre tempos passados, deixam muitas perguntas. Exatamente o que eles queriam registrar? Qual era a sua história? Ao contemplar esses desenhos misteriosos, nos perguntamos quais segredos esse canto fascinante da Terra esconde. Será que apenas tocamos a superfície e, sob a camada de poeira secular, há ainda mais enigmas? Cada passo pelas terracinhas brancas é uma imersão no passado, cheio de mistérios e segredos que talvez nunca serão revelados. O Canyon Antelope, no Arizona, não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira enigmática, onde a jogada de luz e sombra cria uma atmosfera de magia. As estreitas paredes de arenito do canyon, esculpidas pela água e pelo vento ao longo de milhões de anos, assumem formas caprichosas que encantam e fascinam. Cada curva das paredes parece um movimento de tecido estendido sob a luz brilhante do deserto, onde os raios de sol penetram através das fendas, criando efeitos visuais inesquecíveis.
Este lugar tornou-se um dos mais fotografados do mundo, atraindo tanto fotógrafos profissionais quanto turistas comuns que desejam registrar sua beleza. Aqui, entre linhas suaves e contrastes, sente-se o sopro da antiguidade, e cada passo lembra que a natureza é capaz de criar verdadeiras obras-primas. No entanto, apesar de toda a sua beleza, o Canyon Antílope guarda muitos mistérios. Cada inverno traz novas formas e padrões, significando enigmas que ainda não podemos desvendar. A caverna de Fingal, localizada na ilha de Skye, na Escócia, é um dos lugares mais enigmáticos e impressionantes do planeta. Suas colunas basálticas únicas, formadas por atividade vulcânica, se erguem como guardiões gigantescos, protegendo segredos antigos. Essas colunas, perfeitamente ajustadas entre si, criam a impressão de que a própria natureza tentou criar algo majestoso e misterioso. Quando você entra na caverna, o som das ondas quebrando nas paredes preenche o espaço, criando efeitos acústicos que encantam. Cada som, refletindo nas superfícies de pedra, se transforma em uma sinfonia musical, e a caverna parece ganhar vida. Não é de se admirar que essas propriedades acústicas tenham inspirado o compositor Felix Mendelssohn a criar a Ouverture Hebrides, onde ele tentava transmitir a grandiosidade e o mistério desse lugar. Pesquisadores afirmam que essa caverna era conhecida pelas pessoas ao longo dos séculos, e sua natureza misteriosa atraía viajantes e poetas de todo o mundo. Mas qual era o verdadeiro significado dessa caverna para os povos antigos? Que influência ela exercia sobre seus mitos e lendas? Até agora, podemos apenas especular sobre os segredos que suas paredes guardam. O mistério de Batu permanece sem solução, atraindo aventureiros e cientistas de todo o mundo. Quantas ainda mais segredos estão guardados nas entranhas dessas cavernas, esperando para serem descobertos? O vulcão Irazu, localizado no coração da Costa Rica, está envolto em mistérios e enigmas. Seu lago crateriano, de uma cor esmeralda ou azul turquesa peculiar, muda suas tonalidades de acordo com a composição química da água. Esse fenômeno desperta a curiosidade dos cientistas. Como exatamente as reações químicas influenciam a cor da água e o que isso pode revelar sobre a estrutura interna do vulcão? Com cada mudança de cor do lago, surge uma nova sensação de mistério. Por exemplo, quando o nível de ácido sulfúrico aumenta, a água adquire uma tonalidade verde vibrante, como se sugerisse processos ocultos ocorrendo nas profundezas da Terra. Ao mesmo tempo, quando a acidez diminui, o lago pode se tornar calmo e azul turquesa, criando uma sensação de paz e isolamento nesse lugar misterioso. Qual é a origem do vulcão sobre o qual os moradores locais contam lendas? Segundo os mitos, muitos séculos atrás, aqui habitavam deuses que controlavam os elementos e protegiam os recursos naturais. Mas, e se essas histórias não fossem apenas mitos, mas reflexos de conhecimentos antigos perdidos ao longo do tempo? As pesquisas mostram que o Irazu é ativo não apenas geologicamente, mas também culturalmente. Os moradores locais ainda acreditam que o vulcão guarda segredos antigos que podem ser revelados apenas
por aqueles que estão dispostos a ouvir sua voz. Aqui, entre as formações rochosas e os caminhos aquáticos serpenteantes, restam muitas perguntas. O que ainda escondem essas profundezas subterrâneas? Quais histórias elas contam sobre civilizações antigas que poderiam ter habitado aqui? A Lagoa de Gelo de Jökulsárlón, na Islândia, encanta com seu mistério. Aqui, entre os majestosos picos das montanhas de neve, grandes pedaços de gelo desprendidos do glaciar Vatnajökull flutuam lentamente sobre a água tranquila, criando paisagens fantásticas que fascinam a todos que têm a sorte de estar nesse lugar. A luz do sol brinca na superfície do gelo, refletindo em tons de azul, branco e transparente, como se a natureza mesma tivesse criado infinitas pinturas. Grandes icebergs, majestosamente flutuando entre praias vulcânicas negras, criam um contraste que causa surpresa e admiração. Como é possível que essas grandes massas de gelo tenham se formado e se mantido por tanto tempo nesse lugar mágico? Os moradores locais e os pesquisadores dizem que a lagoa continua a crescer, aumentando seus tamanhos em 20 metros a cada ano. Mas isso não é apenas um fenômeno geológico. Aqui estão escondidas as verdades sobre as quais apenas se suspeita. Alguns acreditam que a lagoa pode estar relacionada com lendas antigas sobre enchentes e terras submersas que um dia foram habitadas por pessoas. Entre os blocos de gelo que flutuam, é possível ver focas que, como se estivessem guardando esses paisagens de gelo, de repente emergem na superfície. Sua presença adz mais mistério ao lugar. Qual é o seu significado para esse equilíbrio ecológico misterioso? A lagoa de Jökulsárlón não é apenas um fenômeno natural, mas também um depósito de antigas verdades que continuam a intrigar pesquisadores e viajantes. Quais histórias estão escondidas em sua beleza? Punaú continua a atrair pesquisadores e viajantes, deixando muitas perguntas sem resposta. As Singas de Bemaraha, na Madagascar, são um lugar onde a natureza cria seus enigmáticos maravilhos. Formações de calcário afiadas, semelhantes a árvores de pedra, emergem da terra, criando um cenário fascinante que, ao mesmo tempo, encanta e assusta. Cada agulha de pedra que se ergue sobre os arredores carrega consigo mistérios que aguardam ser descobertos. Como se formaram essas majestosas formas? Cientistas sugerem que milhões de anos de erosão e chuvas, penetrando no calcário, desempenharam um papel crucial na formação desse cenário único. No entanto, ainda persiste a pergunta: poderiam civilizações antigas ter deixado aqui seus sinais codificados nessas estruturas de pedra? Nesse pitoresco bosque de pedras, além das enigmas geológicos, há uma rica ecossistema. Aqui habitam muitos tipos raros de animais e plantas, alguns dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Os moradores locais acreditam que essas formações de pedra estão cheias de espíritos de antepassados que guardam seus segredos. Mas essa não é a única enigma ligada às Singas. Pesquisadores também descobriram que as agulhas de pedra serviam como fortificações naturais para tribos antigas,
que podiam se esconder dos inimigos. Como elas utilizaram esse paisagem estranho para seus fins? As singas de Bemaraha continuam a ser objeto de estudo para muitos cientistas e viajantes que buscam desvendar seus mistérios. Cada passo pelas areias da Namibe é um passo para o desconhecido, onde história e mistério se entrelaçam em um todo, deixando-nos com perguntas sobre o que ainda pode estar escondido sob essa poeira vermelha. Cada passo pela praia de Reynisfjara, na Islândia, nos transporta para um mundo onde a natureza revela sua força nas formas mais dramáticas. A areia vulcânica preta, como um tapete mágico, contrasta com as ondas oceânicas brancas, criando uma paisagem hipnotizante que pode parecer uma cena de um filme sobre outros mundos. Esta praia, formada por lava solidificada, foi esmagada pelo tempo e tempestades violentas, deixando formações geológicas únicas. As majestosas rochas e colunas de basalto, alinhadas em fila, causam admiração e respeito. Diretamente em frente à costa, erguem-se os pilares marinhos de Reynisdrangar, sobre os quais as lendas locais contam que são trolls pegos ao amanhecer e petrificados para sempre. Como isso pode ter acontecido? Como esses seres míticos se tornaram parte desse cenário majestoso, mas também perigoso? Reynisfjara não só encanta pela sua beleza, mas também inspira respeito por seu caráter. As ondas fortes e correntes repentinas tornam este prainha um dos mais perigosos do mundo. Muitos turistas, atraídos por sua atmosfera misteriosa, esquecem dos riscos que se escondem por trás da beleza da natureza. A Cachoeira de Victoria, com sua beleza majestosa e aura indubitavelmente mística, continua sendo um dos lugares onde os mistérios da natureza e da história se entrelaçam em um padrão inquebrável. A ilha de Socotra, no Iêmen, parece saída de outro mundo, atraindo olhares por sua flora única. Aqui você pode encontrar a árvore dragão, com sua forma estranha, lembrando um lampião virado de cabeça para baixo, e a árvore garrafa, que parece uma gigantesca taça, pronta para receber os segredos da antiguidade. Esses vegetais, sem igual em nenhum outro lugar do mundo, dão a impressão de que Socotra já foi parte de um continente perdido. Os moradores locais falam deles com reverência, transmitindo lendas sobre como a árvore dragão, derramando sua resina, revelou os segredos dos seres vivos que se mantiveram nesse canto remoto do planeta. Socotra é lar de mais de 300 espécies de plantas que não existem em nenhum outro lugar. Esses ecossistemas únicos, que sobreviveram a milhares de anos de isolamento, inspiram respeito e levantam perguntas. Como esses organismos conseguiram sobreviver em condições tão rigorosas? Mas Socotra não é a única enigma. As descobertas arqueológicas na ilha indicam seu valor como um nó comercial na antiguidade, onde os caminhos dos mercadores de diferentes partes do mundo se cruzavam. O que exatamente os viajantes procuravam nesse misterioso ilha cercada pelas águas do Oceano Índico? Socotra, com suas plantas misteriosas e lendas antigas, continua a causar admiração e curiosidade.
No entanto, apesar de todos os estudos, muitas das enigmas desse lugar permanecem sem solução. Qual é a verdadeira história das rochas de Moherry e quais outros segredos essa terra fascinante ainda guarda? Pamukkale, na Turquia, é um lugar incrível onde a natureza criou uma verdadeira fábula. As terracinhas brancas de travertino, cobertas de neve, foram formadas por fontes termais que descem da montanha. A água, rica em cálcio, ao evaporar, deixa depósitos brancos e densos, criando um cenário hipnotizante que parece um castelo de gelo majestoso. O nome Pamukkale significa castelo de algodão, e ao longo dos séculos, ele atraiu pessoas em busca de banhos curativos em suas águas quentes. Desde tempos antigos aqui convergiam peregrinos e viajantes, fascinados pelas lendas sobre as propriedades curativas das fontes. No entanto, como muitas maravilhas da natureza, Pamukkale guarda segredos. Como se formaram esses cascatas e por que exatamente este lugar se tornou tão importante? Pesquisadores ainda se perguntam sobre as civilizações antigas que poderiam ter estado aqui e o que elas deixaram para trás. Ao redor das terracinhas, é possível encontrar vestígios de construções antigas que lembram a prosperidade de cidades que outrora existiram nesta região. Essas ruínas, metade absorvidas pela natureza, causam espanto. Quais conhecimentos e tecnologias seus criadores possuíam? Pamukkale não é apenas um milagre da natureza, mas também um lugar onde história e mitologia se entrelaçam. Quantos mistérios ainda não desvendados estão escondidos nesse belo canto do Canadá? O Monte Bromo, localizado no coração da Indonésia, se ergue majestuosamente sobre os arredores, como um guardião de antigos mistérios. Este vulcão ativo, situado dentro de uma vasta caldeira, cria uma atmosfera que lembra um cenário lunar. Seus flancos nus, cobertos de poeira vulcânica preta, contrastam com os verdes colinas brilhantes que cercam o crater. Todo dia, quando os primeiros raios de sol penetram através das nuvens, o Bromo começa a se revelar aos olhos experientes dos viajantes. A ascensão até sua cúpula se torna um verdadeiro ritual que atrai muitas pessoas dispostas a ver a fumaça que sobe do crater, criando um espetáculo hipnotizante. De acordo com as lendas locais, este vulcão é a morada de antigos espíritos e muitos moradores o consideram sagrado. Quantos mistérios sobre sua origem e atividade permanecem sem solução? Cientistas continuam a estudar o Bromo, utilizando métodos modernos como pesquisas geofísicas e análise de gases, mas o vulcão ainda guarda seus segredos. Dentro da caldeira, cercada por majestosas montanhas, também se encontram outros vulcões, como o Semeru, considerado o mais alto vulcão da Java. Esta terra, cheia de enigmas e história, continua a atrair pesquisadores que tentam desvendar seus mistérios. Quais são as verdadeiras razões pelas quais o Bromo continua ativo ao longo dos séculos? Talvez a resposta esteja em descobertas arqueológicas ainda não decifradas ou em textos antigos que possam lançar luz sobre esse lugar fascinante. Pode parecer que as profundezas marinhas
guardam seus segredos em silêncio, mas o grande buraco azul, ao largo da costa do Belize, é um mistério que atrai pesquisadores de todo o mundo. Esta gigantesca fossa subaquática, com um diâmetro de 300 metros e uma profundidade de 124 metros, é um verdadeiro imã para mergulhadores que desejam desvendar seus segredos. A formação desta única estrutura natural começou há mais de 10.000 anos, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Quando, como resultado do degelo dos glaciares, a água subiu, ela encheu cavernas que formaram essa fossa. Dentro de suas águas escuras estão escondidos enormes estalactites e estalagmites que faziam parte de cavernas secas. Mas qual é a história deles? O que eles poderiam contar sobre tempos antigos, quando a Terra ainda não conhecia a humanidade moderna? Alguns cientistas acreditam que o Grande Buraco Azul pode estar relacionado a civilizações antigas, possivelmente até com lendas sobre cidades perdidas. Como culturas avançadas, como os maias, poderiam interagir com essa anomalia natural? Mas não é apenas essa a questão. No fundo da fossa foram encontrados restos de animais antigos, bem como sinais de atividade humana. O que essas descobertas indicam? Quais segredos estão escondidos nessas águas sem fundo? Ao mergulhar nessa fossa, os mergulhadores esperam encontrar respostas, mas, talvez, algumas delas permaneçam para sempre sem solução. O cânion de mármore de Ruskeala continua guardando seus mistérios e, quem sabe, em suas profundezas ainda se escondem enigmas não resolvidos, aguardando seu momento. O Lago Peto, nas montanhas rochosas do Canadá, é um verdadeiro milagre da natureza que encanta com sua forma incomum, semelhante à cabeça de um lobo. A cor azul virgem da água, que muda ao longo do ano, cria uma sensação de magia e mistério, como se a própria natureza tivesse tentado registrar seus segredos mais profundos nesse lago. Essa tonalidade única é resultado das menores partículas de rochas que os glaciares derretidos trazem ao lago. Parece que o próprio glaciar transmite uma parte de sua força e história, tingindo a água com uma cor azul hipnotizante. Muitos turistas e pesquisadores visitam o local anualmente para ver essa maravilha com seus próprios olhos. A plataforma de observação sobre o lago oferece uma das vistas panorâmicas mais conhecidas do Canadá, especialmente impressionante ao amanhecer. Nesse momento, as montanhas refletem na água tranquila, criando uma atmosfera de serenidade e mistério. Como esses paisagens deslumbrantes puderam surgir em um canto tão remoto do mundo? A cada segundo passado junto à margem, fica mais claro que a natureza guarda muitos segredos, e o Peto é apenas um deles. E possivelmente sob a superfície dos paisagens conhecidas, há outros enigmas esperando para serem descobertos. A Salina de Uyuni, na Bolívia, é um lugar verdadeiramente misterioso, onde a natureza cria um espetáculo hipnotizante. Durante a estação das chuvas, essa vasta planície, que ocupa mais de 10.000 quilômetros quadrados, se transforma em um gigantesco espelho refletindo o céu sem fim. Imagine-se, você está em pé nesse platô branquíssimo e sob seus pés,
Há um reflexo infinito de nuvens, criando a ilusão de voo. Parece que o próprio ar é banhado por cores celestiais e o mundo ao redor perde suas fronteiras. Em momentos assim, é difícil acreditar que não é magia, mas realidade. O Uyuni não é apenas a maior salina do mundo, mas também um lugar repleto de mistérios. Como se formou essa ecossistema fascinante? Qual é a origem de suas salinas, que se acumularam aqui ao longo de milhares de anos? Alguns pesquisadores sugerem que sob a camada salina há lagos antigos, mas até hoje não há uma resposta definitiva. Entre os moradores locais, há lendas de que o Uyuni não é apenas uma deserta, mas algo mais, um lugar de poder, guardando conhecimentos antigos. Que segredos esses vastos espaços branquíssimos poderiam revelar? Quantas histórias sobre alpinistas perdidos e suas estranhas reuniões com o desconhecido ainda estão na memória dos moradores locais. O Everest continua a atrair buscadores de aventuras, deixando um rastro de mistérios não descobertos. Etna, o majestoso vulcão da ilha da Sicília, é o vulcão mais ativo da Europa e um dos mais impressionantes espetáculos naturais do planeta. Suas erupções ocorrem regularmente há milhares de anos, formando novos cráteres, campos de lava e fluxos que são visíveis até do espaço. Esta gigantesca estrutura natural serve não apenas como objeto de estudo para cientistas, mas também como fonte de inspiração para artistas e poetas que são fascinados por sua força e beleza. A altura da Etna varia constantemente devido ao acúmulo e desmoronamento da lava, tornando seu paisagismo único e imprevisível. Em seus flancos, coexistem picos cobertos de neve e desertos de cinzas, criando um contraste que fascina e assusta ao mesmo tempo. Aqui, entre os crateres fumegantes e os fluxos de lava, sente-se o sopro da própria terra, como se ela vivesse sua própria vida, cheia de mistérios e segredos. Na mitologia, a Etna era considerada o local onde o deus ferreiro Hefesto e os ciclopes, que forjavam raios para Zeus, estavam aprisionados. Essa lenda ainda permeia a atmosfera da montanha, lembrando que sua força não é apenas física, mas também mítica. Como os antigos povos podiam ver nesse vulcão não apenas um fenômeno natural, mas uma entidade viva, guardando seus segredos. O Baikal não guarda apenas a natureza viva, mas também muitos mitos e lendas relacionados ao seu origem e fenômenos misteriosos. Para onde vai a água que desaparece em suas profundezas? A deserta de Atacama, no Chile, é um lugar onde o tempo parece ter parado e a natureza criou um paisagismo misterioso, desprovido de vida. Aqui, no canto mais seco do planeta, a chuva não cai há séculos e apenas algumas gotas de umidade raras vezes tocam o chão, como se a natureza mesma não se decidisse a violar essa paz secular. O silêncio perpassa o cenário, onde apenas o vento sussurra seus segredos, e no céu, sobre as rochas nuas, nuvens giram,
que parece que nunca trarão chuva. No entanto, na Atacama há algo além de um clima seco. Sua superfície esconde vestígios de culturas antigas que deixaram enigmáticos geoglifos visíveis apenas de cima. Como os antigos habitantes puderam criar tamanhas imagens visíveis apenas do ar? Talvez tivessem algum significado relacionado à astronomia ou rituais, mas isso é apenas uma das versões, entre muitas outras. Entre os montes rochosos e dunas também existem oásis, onde a vida encontrou maneira de prosperar. Essas manchas verdes, como ilhas no Mar da Secura, são lar para espécies únicas de flora e fauna. Como esses organismos conseguiram sobreviver em condições tão rigorosas? As respostas para essas perguntas permanecem ocultas, assim como muitas outras enigmas dessa deserta misteriosa. Através da poeira dos séculos, a Atacama guarda não apenas seus maravilhosos fenômenos naturais, mas também muitos enigmas, aguardando sua revelação. O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lugares mais misteriosos e perigosos do nosso planeta. Sua alta alcalinidade e temperatura, frequentemente ultrapassando 60 graus Celsius, criam uma atmosfera única, quase mística, onde qualquer ser vivo que entre em contato com essa água pode se tornar um testemunha petrificada. Na superfície do lago, o pH atinge 10,5, dando-lhe o aspecto de um reator químico vivo, onde as leis da natureza parecem distorcidas. A água do Natron é tingida de vermelho vivo ou laranja, devido a micro-organismos e algas que conseguiram se adaptar a essas condições extremas. Esses pequenos seres, semelhantes a alquimistas, transformam o ambiente tóxico em um cenário colorido, onde o sol nasce todos os dias sobre um mundo cheio de mistérios. No entanto, apesar do ambiente mortal, o lago atrai milhões de flamengos, que o utilizam como uma fortaleza natural, inacessível aos predadores. Essas aves maravilhosas, como faíscas vivas, nidificam em suas margens, encontrando ali segurança e abrigo. Como elas conseguem sobreviver em um lugar tão hostil e misterioso? Cada momento no Natron está cheio de mistérios que continuam sem resposta, lembrando-nos de que, ao nosso redor, existem muitos outros cantos únicos e inexplorados. Ela guarda muitos mistérios inexplorados, esperando seu momento, quando a humanidade poderá entender o que aconteceu em sua superfície plana. Nas vastas extensões orientais da Rússia, estende-se o Lago Baikal, o mais profundo de todos os corpos d'água conhecidos. Sua profundidade alcança quase 2 quilômetros, e a água desse antigo lago é considerada uma das mais limpas do mundo, tornando-o verdadeiramente único. É difícil imaginar que exatamente aqui, entre as majestosas montanhas, se escondem mistérios que a humanidade tenta desvendar há milênios. A flora e a fauna do Baikal impressionam pela sua diversidade. Nessas águas habitam mais de 300 tipos de animais, entre eles a famosa foca do Baikal, o único mamífero marinho de água doce do mundo. Organismos microscópicos únicos, como a esponja do Baikal, criam um ecossistema característico apenas desse lugar. Mas o que os levou a evoluir exatamente aqui? No inverno, o Baikal adquire uma magia especial, quando sua superfície se cobre com gelo transparente
às vezes com até 1 metro de espessura. Esse gelo pode surpreender até os mais experientes viajantes com sua transparência cristalina, permitindo ver os enigmáticos cenários abaixo, como se fossem criados pela própria natureza. Como a natureza poderia criar um fenômeno tão impressionante que encanta e fascina a todos que pisam em sua superfície? Formações de gelo, rachaduras e fontes subaquáticas conferem a esse lugar uma atmosfera de mistério e força. Cada um de nós, ao pé de um dos banhos termais coloridos, pode sentir-se parte de um mundo secreto grandioso que ainda está por ser descoberto e cheio de mistérios. A deserta Namibe, na Namíbia, apesar de sua severidade, encanta com sua beleza e mistério. Aqui, entre as grandes dunas vermelhas que alcançam 300 metros de altura, estão escondidas antigas verdades das quais a humanidade apenas começa a desvendar. Cada duna parece guardar mensagens cifradas do passado, deixadas pelo tempo e pelos elementos da natureza. Essas dunas, formadas há milhões de anos, são não apenas um fenômeno natural, mas também um testemunho das mudanças climáticas que ocorreram na Terra. Estudos mostram que a deserta Namibe poderia ter sido verde, cheia de vida e água, mas ao longo do tempo transformou-se em um dos lugares mais secos do planeta. Como essa transformação ocorreu e qual foi a causa dessa enorme mudança? Nas encostas das dunas podem ser encontrados fósseis que contam sobre antigos ecossistemas e animais que outrora habitavam aqui. Essas descobertas levantam muitas perguntas. Como esses seres sobreviveram em condições tão severas? Existiram civilizações nessas terras que desapareceram sem deixar vestígios, deixando apenas artefatos misteriosos? Mas essa não é a única enigma da deserta Namibe. Em sua área, encontra-se também o mais antigo organismo vivo do mundo, colônias de pinheiros antigos, com mais de 900 anos de idade. Essas árvores, como guardiãs do tempo, observam as mudanças ao seu redor e talvez saibam mais do que imaginamos. Como é possível que esse lago tenha sido testemunha de tamanhas transformações? À luz de novas descobertas, surgem muitas perguntas, e talvez as respostas estejam esperando seu momento, ocultas nas profundezas desse território enigmático. As rochas de Mohere, que se erguem a 214 metros sobre o vasto Oceano Atlântico, são uma das maravilhas naturais mais impressionantes da Irlanda. Essas formidáveis formações, que se estendem por 8 quilômetros, fascinam com sua grandiosidade e beleza misteriosa. Seus penhascos abruptos e linhas afiadas dão a sensação de estar na beira do mundo. Cada fissura na pedra, cada vento que passa, parece sussurrar histórias antigas que ocorreram aqui. Os moradores locais acreditam que as rochas são mais do que uma característica geográfica. São um lugar de poder onde a energia da terra e do mar se encontram. Como essas massivas formações poderiam ter surgido por processos naturais, permanece um mistério. As rochas de Mohere também são lar para muitos tipos de aves, incluindo os raros albatrozes, que dão o toque final a essa paisagem pitoresca.
Suas penas vibrantes contrastam com as tonalidades cinzentas e verdes das rochas, criando uma visão inesquecível. Mas o que se esconde além desses esplêndidos cenários? As lendas locais contam que aqui habitavam criaturas misteriosas, guardiãs dos segredos da antiga Irlanda. Alguns pesquisadores sugerem que essas rochas poderiam ter servido como ponto de referência para navegadores em tempos antigos. Talvez não seja apenas um processo físico, mas algo maior que ainda não conseguimos entender. Os morros de chocolate nas Filipinas representam um dos mais misteriosos fenômenos naturais do planeta. Mais de 200 morros, quase idênticos em forma, emergem da terra, parecendo gigantescas balas de chocolate envoltas pela vegetação das florestas tropicais. Na estação seca, sua superfície fica marrom, o que deu origem a esse lugar único. Como se formaram esses morros? Alguns cientistas acreditam que eles surgiram devido à erosão de depósitos de calcário expostos à ação da chuva e do vento. Mas isso não é a única pergunta que envolve os morros de chocolate. Pesquisadores descobriram que sua altura varia de 30 a 100 metros, e sua forma e tamanho são surpreendentemente idênticos, apesar de sua ampla distribuição. Por que a natureza criou esses morros tão simétricos? O que poderia ter inspirado essa criação? Alguns cientistas utilizam tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, para entender melhor a estrutura e a origem desses morros. No entanto, mesmo com os métodos mais avançados, muitos aspectos permanecem desconhecidos. Qual é o segredo que os morros de chocolate guardam? As pesquisas continuam, e cada visita a Cauaígen serve como um lembrete de que muitas das mistérios da natureza ainda aguardam ser revelados. Com cada novo descobrimento, surgem novas perguntas, e o mistério de Cauaígen permanece sem solução. O Lago Moraine, no Parque Nacional de Banff, não é apenas um lago, mas uma verdadeira obra-prima da natureza, que encanta com sua beleza. A água aqui tem uma cor vibrante, de azul turquesa, que se deve às minúsculas partículas de rochas glaciais, que refletem a luz do sol, criando uma paleta única que pode impressionar qualquer viajante. O lago é cercado pela majestosa Vale das 10 Montanhas, onde cada uma delas forma uma composição perfeita, como se tivesse sido cuidadosamente desenhada pela mão de um artista talentoso. Essas montanhas que se erguem sobre as águas conferem ao local uma atmosfera de mistério e grandiosidade, como se guardassem segredos de eras passadas. Esse lugar se torna especialmente fascinante ao amanhecer, quando as montanhas se tingem de tons rosados e dourados, e a superfície lisa do lago se transforma em um espelho vivo, refletindo as cores do céu. Nesses momentos, parece que o tempo para e o mundo inteiro parece esperar por algo extraordinário. No entanto, apesar de toda sua beleza, o Lago Moraine continua a guardar seus segredos, atraindo pesquisadores e amantes da natureza para voltarem a seus limites repetidamente. Na ilha de Tanna,
Em Vanuatu está localizado o vulcão ativo Mount Yasur, um dos poucos lugares na Terra onde erupções de lava ocorrem praticamente todos os dias. Este vulcão tem sido continuamente ativo por vários séculos e é considerado um dos vulcões mais acessíveis para observação no mundo, atraindo muitos turistas e pesquisadores. Mount Yasur é justamente chamado de farol do Oceano Pacífico. Explosões de lava e fogo são visíveis a muitos quilômetros, mesmo à noite, criando um espetáculo hipnotizante que é impossível de esquecer. Como é estar de pé na base do vulcão, observando como línguas de fogo incandescentes saem de seu cráter, enchendo o céu noturno com faíscas de fogo. Os habitantes locais veneram Mount Yasur como um lugar sagrado, acreditando que no seu cráter habitam espíritos que podem se comunicar com as pessoas. Este vulcão não é apenas um objeto de interesse científico, mas também uma parte importante do patrimônio cultural da ilha, simbolizando a conexão entre os seres humanos e a força da natureza. Os boatos sobre os espíritos que guardam o vulcão geram muitas lendas e tradições passadas de geração em geração. Como é que este vulcão se tornou não apenas um fenômeno natural, mas também o centro da vida espiritual dos moradores locais? O mundo ao redor do Monte Yasur está cheio de mistérios e enigmas que aguardam sua revelação. Com cada nova erupção do vulcão, há um sentimento de algo maior, desconhecido, que fica além do nosso entendimento. Com cada novo estudo, surgem novos aspectos dessa terra peculiar, deixando perguntas sem resposta. As cavernas de gelo de Vatnajökull, na Islândia, são um verdadeiro milagre da natureza, onde é possível caminhar sob uma camada de gelo antigo e sentir a magia da luz que se reflete nas paredes, criando um brilho fantástico azulado. Essas cavernas se formam a cada inverno dentro do maior glaciar da Europa e a cada ano mudam de forma, como se tivessem vida própria, revelando novos mistérios. A pureza do gelo, formado por camadas de séculos, lhe dá uma tonalidade rica de safira e parece que você está dentro de um enorme cristal cercado por uma atmosfera hipnotizante. Neste mundo mágico, onde luz e escuridão se entrelaçam, cada passo ressoa como um eco de eras passadas, lembrando que a natureza guarda seus segredos em um movimento eterno. No entanto, para entrar nessas cavernas de gelo, é necessário acompanhar guias experientes, pois esse lugar não é apenas belo, mas também perigoso. O gelo está sempre em movimento e sua natureza imprevisível exige respeito e cautela. Caso contrário, você pode se encontrar preso em uma armadilha criada pela própria natureza. Aqui, nestas misteriosas cavernas subterrâneas, restam muitas perguntas. Por quanto tempo ainda existirão essas cavernas? Como elas mudarão daqui a alguns anos? O Matterhorn, que se tornou parte da mitologia dos Alpes, continua a atrair buscadores de aventura, deixando um rastro de enigmas e perguntas. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, nos revela um mundo fascinante de torres de granito que se erguem majestosamente sobre vastas extensões. Essas formações rochosas
que atingem alturas superiores a 2.000 metros, parecem guardiões de antigos mistérios, protegidos por geleiras e lagos esmeralda que refletem o azul do céu. As geleiras, lentamente deslizando pelas encostas, criam formas misteriosas, como se estivessem congeladas no tempo, contando histórias de mudanças climáticas que ocorreram aqui ao longo de milênios. Lagos locais como a Laguna Grey e a Laguna Nordenskjöld brilham ao sol, suas águas guardando segredos de antigas civilizações que poderiam ter visitado esses lugares. Mas essas não são as únicas mistérios do parque. Em suas profundezas, arqueólogos encontraram vestígios de antigos assentamentos humanos, onde as pessoas poderiam ter procurado refúgio das tempestades e do mau tempo. Alguns pesquisadores sugerem que esses lugares poderiam ter sido sagrados e seus habitantes poderiam ter utilizado esses locais para rituais dos quais apenas podemos especular. Como poderia um lugar tão impressionante se tornar um silencioso testemunho da desaparecimento de seus antigos habitantes? A verdade sobre o grande buraco azul permanece nebulosa e suas profundezas continuam atraindo aqueles que buscam desvendar os mistérios antigos. As cavernas de Luray, na Virgínia, são um reino subterrâneo fascinante, descoberto em 1878. Ao entrar nesse complexo monumental, você se sente como se estivesse em uma catedral antiga, onde gigantescos estalactites e estalagmites pendem e crescem um em direção ao outro, criando uma atmosfera de mistério e grandiosidade. Aqui se encontra o único órgão de estalactites, um instrumento musical que emite sons quando martelinhos batem em formações calcárias esticadas. Cada nota que penetra no silêncio parece uma revelação dos tempos antigos, fazendo-nos refletir sobre a antiguidade desses maravilhosos fenômenos naturais. Lagos subterrâneos cristalinos refletem o teto com tamanha perfeição que se cria a ilusão de uma profundidade sem fim, mergulhando os visitantes em um mundo de enigmas e fantasias. Uma iluminação suave que brinca nas paredes intensifica a sensação de paz mística, como se o próprio ar estivesse impregnado de mistérios que apenas os dedicados pesquisadores poderiam desvendar. Mas o que mais essas escuras passagens ainda escondem? Existem aqui segredos não revelados aguardando o momento certo para se revelar inesperadamente? O Vale dos Monumentos, com seus majestosos formados rochosos, cria uma atmosfera repleta de mistérios e enigmas. Essas formações únicas, altas como arranha-céus, se tornaram símbolo do oeste americano e atraem a atenção não apenas de turistas, mas também de pesquisadores que buscam desvendar sua história. Cada monumento, como um guardião do tempo, guarda histórias sobre antigas civilizações que outrora habitavam essa terra. Como esses grandes formados rochosos puderam surgir nesse clima rigoroso? As lendas locais contam que essas rochas foram criadas não apenas pela força da natureza, mas também pelas mãos de antigos povos que deixaram suas marcas na forma de enigmáticos desenhos nas paredes. Essas pinturas rupestres, que refletem a cultura dos povos indígenas, geram muitas perguntas.
o que elas realmente significam. Alguns cientistas acreditam que as formações do Vale dos Monumentos serviam como locais sagrados para rituais e adoração. No entanto, essa não é a única versão. Existem também teorias mais enigmáticas de que esses lugares poderiam estar relacionados com observações astronômicas antigas, ou até mesmo servirem como ponto de referência para viajantes nesse vasto território. Mas apesar de todos os estudos, muitos aspectos dessa terra permanecem inexplicáveis. Como essa beleza enigmática poderia surgir do caos da natureza? E o que mais esses gigantes de pedra que guardam o tempo ainda escondem?